Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje vamos continuar a conversa com o jornalista e comentarista esportivo Maurício Noriega. Mas e aí? Conta mais algumas histórias aí das suas Tem muita viagens. história legal, engraçada. A gente passa por situações. Na Turquia teve uma situação que eu dou risada até hoje. Você vai para Istambul e tem aquele famoso mercado de Istambul, que é um lugar lindo, maravilhoso. E o turco é um negociante por natureza, né? Então, os nossos tradutores, guias lá, eles já explicavam: ó, você vai tentar comprar uma coisa, o cara não vai aceitar a sua primeira oferta, nem que seja a oferta mais cara que você vai fazer. Não, ele quer negociar, isso faz parte E ele vai atrás de você. Se você desiste da compra, ele vai atrás de você. Aí eu vi lá um negocinho que nem lembro o que era, tal, né? Desisti, falei obrigado, fui embora. O cara veio atrás de mim. Aí ele começou a conversar. E aí foi muito engraçado. Ele falava assim, virou para mim e falou assim: você é turco, né? Aí eu falei: não, porque você tem cara de turco. Aí eu brincava com ele assim, ele falava inglês bem, o cara falava: não, pelo contrário, eu sou inimigo, amigo. Sou inimigo, minha família é da Síria, tal. E ele ria, tal. Aí: não, vem cá, vem comigo. Você vai comprar alguma coisa na minha loja. Aí me levou para a loja dele, ele serviu chá, e é muito engraçado isso naquele mercado. Eu estava na loja do cara, era uma loja assim de lembrancinhas e especiarias. Chazinho, ervas assim. Ele falou: você gosta de relógio? Eu gosto. Aí ele abre uma portinha e tal, de repente aparece um monte de relógio. O cara vende qualquer coisa, na verdade. Relógio, tudo quanto é tipo. E aí o cara, na maior sinceridade possível, falou: ó, eu vendo para você o original e o falso, tá? O falso é igualzinho, mas é falso. Eu não vou enganar você. Isso aqui é falso. Funciona igual. Fica nessa resenha, assim. São situações muito, muito legais. E andando, eu acho que você sente mais o país. Por isso que eu gosto muito de andar. E aí você para num lugar para comer, você entra numa lojinha típica, você tenta comer restaurante bem, bem tradicional. E aí eu tive uma experiência no Japão e foi muito legal. Eu imagino que você tenha passado por isso e já está mais acostumado. Um dos nossos amigos da família Kawasaki nos levou para... Ele falou assim: ó, hoje vocês vão comer comida japonesa de verdade, hein, em Yokohama. Não é esse negócio de comida Sushi. japonesa que vocês têm no Brasil, salmão, tal. Mitsu Kawasaki, ó, figuraça. Vocês vão... Aí ele foi levando a gente para um bairro de Yokohama, assim, eu estava me sentindo no Blade Runner, numa cena do Blade Runner, sabe? Aqueles neons, todas aquelas coisas, e as barraquinhas tradicionais de comida. Aí entramos num restaurante pequenininho, um balcãozinho, assim, só japonês mesmo ali, tudo, e nós, um Nisei e dois brasileiros. Aí o que você quer? O que você quer, tal, essas coisas? Eu não vou arriscar muito não, cara. Porque o colega que estava comigo, Bueno, ele experimentou uma lesminha, Hum. né? Eu não tive coragem. Ele experimentou e gostou. Tava viva? Ah, estava viva, Ah. estava viva. E esse para mim foi o maior impacto do negócio. Eu pedi: eu quero um sashimi e tal. Cara, e ele serve o sashimi decorado com o peixe e a boquinha do peixe mexendo ainda assim. Eu filmei, tenho guardado isso aqui. Eu falei: caramba, fiquei meio mal. E outra coisa que me chamou a atenção, na hora de fazer um peixe empanado, ele fez para um pedido de uma outra pessoa que estava lá, ele pega o peixe com uma redinha, essas redinhas, ele vai no aquário e pega o peixe vivo e joga o peixe vivo É. para fritar. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Mas saboroso, muito saboroso e diferente de ver essa questão da lesminha, do sashimi servido ainda com... Mas aí o cara veio explicar, né? Falou para ele, o sushi man lá, não sei o nome do cara, que a gente estava meio assustado, né? Ele falou assim: não, fica tranquilo que a gente faz de um jeito que o peixe não sofre. Eu falei: opa, tá bom, fiquei super feliz agora. Mentira. Não, aqui eles são um pouco cruéis aqui no Japão, né? Como eles fazem a lagosta grita. Eles colocam a lagosta viva e você vai cortando e ela vai gritando. Caramba. Essa do peixinho vivo, eu também tenho um restaurante aqui perto de casa que eu fui, eu nunca mais quis, porque eu não quis comer o negócio, porque não dá para comer com peixe ali mexendo na sua frente. Só o esqueleto, né?
porque acho que é o sistema É, nervoso é que isso, é continua, isso. e ele E a continua se boquinha ali. mexendo. Nossa, não dá para comer, não é? Que eles falam Não, que é mais gostoso, que é super ah, fresco e tal, mas, cara, não tenho não, experiência para fazer essa avaliação. não, para mim não dá, não. Mas são as experiências nas quais você se sente parte, né? Você se Você comeu sente outras coisas efetivamente parte. estranhas em outros lugares aí? Experimenta. Então você, Não, você gosta de experimentar essas coisas diferentes ou não, não? eu não arrisco muito, não. Por exemplo, culinária árabe, que eu estou bastante acostumado, né? Por causa da minha família, da família da minha mãe. Então, na Rússia tem muita comida ali do Azerbaijão, da Geórgia, da Albânia, por exemplo, que é muito parecido. Tem coisas que são Uhum. muito parecidas com a culinária árabe. Tem aqueles peixes defumados, peixe cru. Era uma coisa que eu não comia muito peixe cru, mas depois de um tempo eu passei a comer. E gostei muito, tanto no Japão como na Rússia. E uma experiência também que é interessante é a questão da. Eu não tive oportunidade de entrar em nenhum templo, fosse budista ou shintoísta no Japão. Lamento, espero poder ter essa oportunidade no futuro. Mas igrejas são lugares, templos, né, religiosos são lugares Uhum. muito interessantes para você visitar. É. E nos Emirados, eu fui para os Emirados duas vezes. E fui para Abu Dhabi. Abu Dhabi tem uma mesquita linda, maravilhosa. Foi construída em homenagem ao emir, ao cara que expulsou os sauditas e criou o país ali. E eu queria ficar brasileiro, né? Sempre tem que dar uma brasileirada, né? E se você não é muçulmano, você não pode ficar na hora da oração. Você tem que Ah, sair. Você entra lá, tira o sapato, não pode estar de bermuda, essas coisas todas. Aí ficamos vendo que a mesquita realmente é linda. E eu fiz isso duas vezes. Fiz isso em Abu Dhabi e fiz em Istambul também. Aí, brasileiro, aquela coisa, joga uma conversa no cara, Brasil, futebol, todas essas coisas. Aí eu pedi para os caras assim, deixa eu ficar para ver a oração. Ele falou, não pode, você é muçulmano? Eu falei, não, não sou muçulmano, mas eu quero ver. Então, eu deixo você ficar um pouquinho, você fica perto da porta, porque se der algum problema, você já sai. E eu falo que você estava no banheiro, alguma coisa. Aí eu consegui ficar duas vezes para ver as orações em Abu hum, Dhabi e em Istambul, e é muito bonito, muito bonito. A forma como se reza. E em Kiev também eu assisti uma missa da Igreja Ortodoxa Ucraniana, e eu te confesso que eu chorei no meio da missa pela beleza uma coisa cantada, sabe? E tem o padre, e aí tem uma espécie de são diáconos, ficam escondidos atrás de um véu, e eles respondem cantando, né? Muito, muito, muito interessante a coisa de ver hum, o sinal da cruz que é feito ao verso, né? O ortodoxo faz, começa pelo lado direito, não pelo lado esquerdo e tal. E você vai entendendo, absorvendo muito da cultura local, né? Por isso que eu ando muito, por isso que eu vou uhum, caminhando. Às vezes você conhece as pessoas mais nesse tipo de contato, né? E eu vou procurando sempre aquele restaurante menorzinho, pequenininho, sabe? Escondidinho, aquela portinha. uhum, E aí você acaba tendo um contato melhor com a cultura local. aham. É. Aqui no Japão é difícil a gente entrar no templo, né? Normalmente a gente observa de fora e lá dentro só entram os monges mesmo, né? Normalmente. Em alguns lugares que são mais para turistas, assim, eles permitem que a gente entre. Tem todo aquele protocolo, tira o sapato, todo mundo em silêncio e tal, né? Normalmente o pessoal respeita aqui, o que é bem bacana, né? Sim, Mas é bonito, assim, no finalzinho do ano, no começo de janeiro, também é comum eles visitarem os templos, né? Os japoneses visitam no último dia do ano para agradecer, daí eles deixam dinheiro, jogam dinheiro lá e tocam sininho e participam das missas, né? Então, em Kamakura, por exemplo, que é um lugar bem grande aqui perto de Yokohama, a gente faz filas, assim, tem filas e filas para a gente olhar um pouquinho, agradecer ali, depois sai, já vem um outro povo ali, é muita gente, mas muita gente é. mesmo. Mas é São, bacana, são, é bonito. são coisas muito impactantes, eu acho, esse contato com as pessoas no dia a dia. Eu me lembro da Copa América da Venezuela, em 2007. Foi a primeira grande cobertura que eu fiz pelo Grupo Globo, pelo Sport TV. Ainda não
como comentarista, mas como âncora, né? Fiz muita coisa como âncora, como apresentador. E a Venezuela ainda era a época do Chaves. O Chaves estava vivo. Então você tinha coisas assim que você percebe como um país está num caminho esquisito, né? Um rumo de ruptura. Isso a gente percebia claramente na Venezuela. Nós ficamos numa cidade no começo chamada Puerto La Cruz, que é perto do Caribe venezuelano. E a região onde estava o nosso hotel, por exemplo, era um hotel que era de uma rede americana, ele tinha sido confiscado pela Venetur, pela empresa de Hum. turismo da Venezuela. Por quê? O que o Chaves fazia naquela época? O governo venezuelano fazia. Mandava um ofício para a rede hoteleira. Olha, seu hotel deve não sei quantos milhões de dólares em impostos. Se você não pagar esses impostos amanhã, o seu hotel será confiscado. Tipo assim, e nem era essa a dívida. Na verdade, era tomar mesmo. E as Hum. redes hoteleiras americanas acabaram saindo. Boa parte delas acabaram saindo. Então, nós ficamos num hotel que era administrado por essa Venetur. Numa região, entre aspas, turística dessa cidade de Puerto La Cruz. Aí a gente, pô, vamos lá no mercado, comprar alguma coisa, deixar uma água, comprar uma fruta tal. A gente foi no mercado, Hilda, não tinha nada. Não tinha nada no mercado. Não tinha papel higiênico, tinha um cacho de banana aqui, uma coisa totalmente desabastecido o mercado. Aí eu puxei conversa, eu falo espanhol fluentemente, tudo. Puxei conversa com o dono lá do mercado, o gerente, sei lá que era. Ah, a gente é do Brasil, tá? Pô, nós estamos procurando algumas coisas, a gente veio aqui a trabalho, a Copa América, blá, blá, blá. Ele falou, olha, se você quiser fazer uma compra maior, vai no supermercado tal, fica numa outra cidade aqui, a 10, 15 quilômetros daqui. Aqui não vai ter nada, nenhum mercado. Mas por quê? Porque nessa cidade em que nós estamos, nesse distrito em que nós estamos, o Chaves perdeu a eleição. Então, aqui Ah, o desabastecimento é proposital, não chega a nada. Lá onde ele ganhou a eleição, você vai ter tudo. A gente foi para essa cidade, tinha uma marina, parecia uma versão venezuelana de Miami, sabe? Havia uma certa ostentação, shopping, um mercado super abastecido. A gente começou a perceber que havia isso. E o hotel tinha cassino. Todo hotel, não, cassino, acho que ainda é liberado na Venezuela naquela época. E a gente ia trocar dinheiro no cassino porque era um câmbio favorável. Eu não gosto de jogo, não sei jogar. Fui numa maquininha lá, jackpot, aquelas coisas, só porque não sei jogar. Poker, não sei jogar, esses jogos de cassino, nada. E aí o próprio cara do cassino, o chefão lá, o gerente do cassino, ele falava, olha, se você quer trocar dinheiro por um câmbio favorável, não troca comigo, troca com aquele pessoal que está na maquininha do jackpot, em especial as velhinhas, que elas vão te pagar mais pelo dólar. Por que acontece isso? Porque todo mundo quer sair da Venezuela. Então essas hum. pessoas precisam de dólar, elas pagam muito mais. Então a gente andava com uma pilha assim de dinheiro na Venezuela, porque você trocava, era muito extremamente favorável o câmbio mesmo. E eu vi cenas lá que são inacreditáveis, sabe? Discussões que eles tinham nos restaurantes sobre bolivariano. Tinha uma moça, entrou uma moça no restaurante, começou a discutir com um cara que ela conhecia, inclusive. É, porque eu não sou bolivariana, eu sou venezuelana, tal. Ela pegou o documento de identidade dela e tacou fogo dentro do restaurante. Eita. Pegou e queimou assim, ó. Tem esse negócio de bolivariano, eu sou venezuelano. Então, mas era parte do dia a dia do país naquele momento. Então, você vai vivendo isso, vai sentindo isso também. Perigosa essa vida de jornalista, hein? Pô, você não faz ideia, você não faz ideia. Parece que não é nada. Eu lembro uma vez nós fomos fazer o jogo da seleção brasileira no Peru, em Lima. E geralmente, brasileiro é bem tratado. Isso é uma coisa, e acho que isso a gente deve a um cidadão chamado Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e ele abriu as portas do mundo para o Brasil, com tudo que ele fez, pela magia, pela excelência e pela figura que ele foi, né? Então, se você falar Pelé em qualquer lugar do mundo, vai mudar o tratamento que você vai receber, dizer que você é brasileiro. Mas então, estamos lá, fizemos um jogo da seleção brasileira contra o Peru pelas eliminatórias em Lima, o Brasil ganhou tal. E a gente usava um uniforme na época no Sport TV que tinha um paletó, um blazer por cima. E estamos esperando nosso motorista se perdeu lá, porque tinha uma barreira, ele não conseguia chegar tal. E essas roubadas geralmente sobram para mim, né? Eu sou o cara de pau da turma, o que fala fluentemente espanhol, inglês, que está uma enrolada em outras coisas e tal, e eu que vou resolver os pepinos, geralmente. Aí, pô, eu com o cara no telefone, cadê você? Cadê você? E tinha uma torcida peruana ali, brava com os juízes, porque a gente estava exatamente na saída dos juízes.
E aí saem os juízes, os 4, 5 que estavam lá, com uma roupa igual à nossa, exatamente igual à nossa. Mesmo Ah, paletó, mesmo tom. Aí a torcida começa a tirar a coisa, vamos pegar os juízes, tal, tal. E os juízes entraram num carro lá da polícia e foram embora, e ficamos nós. Aí o cara começou a gritar, olha lá, os juízes continuam lá, continuam lá. Eu falei, mas, gente, vamos embora, rapidinho, vaza daqui, porque senão vai sobrar para a gente. Aí saímos correndo lá um quarteirão e meio, até encontrar o motorista onde ele estava. Mas tem perrengue pra caramba. Nossa, tem o pessoal muitas. pensa que é só jornalista que cobre guerra, né? Não. E tem hora que você tem que apelar. Você tem que apelar. Você precisa de uma solução de problemas diferente. Eu lembro na Copa América de 2016, nos Estados Unidos, a gente estava em São José, na Califórnia, e precisava ir para Orlando, na Flórida, no dia seguinte, fazer um jogo do Brasil. Importante. Aí vamos para o aeroporto, nosso voo era São José, Salt Lake City, Orlando. E atrasa o voo 1 hora, atrasa o voo 2 horas, atrasa o voo 3 horas e nada, nenhuma informação. Aí, pô, vamos lá. Eu e o Davi Presas, esse cara que eu te falei, que é americano, filho de mexicano, tem histórias espetaculares, que o pai dele era cartógrafo e ele trabalhava para a CIA. Ele foi mandado para o Rio de Janeiro, na época da ditadura militar brasileira, para fazer a cartografia do Rio de Janeiro para a CIA, Uau. para o caso de uma invasão, de alguma coisa assim. Essas histórias maravilhosas. E o Davi é uma figura, ele parece o Danny DeVito, aquele ator, ele é muito parecido com o Danny DeVito. Baixinho, E aí, gordinho. baixinho, gordinho, falador, assim, uma figura maravilhosa, um amigo muito querido. Aí, pô, 3 horas de atraso no voo, a gente já tá. Aí fomos lá conversar. Eu falei, Davi, vamos lá, cara, porque nós vamos perder o jogo, né? Aí chega lá, infelizmente esse voo foi cancelado, não tem como vocês voarem hoje. Eu falei, como assim não tem como a gente voar? A única coisa que eu posso fazer por vocês é mandar vocês de ônibus para São Francisco, e aí vocês esperam um voo para São Francisco que vai para Orlando amanhã. Eu falei, não, você não está entendendo, não está entendendo. Falei para era uma senhora, aquelas bem americanas mesmo, sabe? Cabelo branquinho, olho azul, aquela pele rosada, e ela ia ficando cada vez mais vermelha conforme a gente ia falando, né? Você não está entendendo, nós precisamos estar em Orlando amanhã cedo, às 8 da manhã nós temos que estar em Orlando. Não, mas não tem como, não tem como, não tem como. Aí eu virei para o Davi e falei assim, Davi, é o seguinte, não tem outra solução, a gente vai ter que dar uma brasileirada aqui. É escândalo, vamos pular para dentro do balcão, senão nós vamos perder. Aí eu comecei a gritar, tal, e o pessoal ficar assustado, tal. Aí eu subi no balcão mesmo da companhia da Delta. Aí ela, Mr. Noriega, please, Mr. Noriega, Mr. Noriega. Aí eu expliquei a situação para ela. Falei, ó, é o seguinte, nós estamos aqui a trabalho, está tendo um campeonato aqui de soccer que vocês não gostam muito, mas é muito importante para nós brasileiros e nós trabalhamos para a maior companhia de comunicação do Brasil. Se vocês não arrumarem uma solução para a gente, nós precisamos estar em Orlando amanhã cedo, porque a nossa transmissão começa a 1 hora da tarde. Então, nós temos que estar de manhã em Orlando. Se isso não acontecer, vai ter uma reportagem hoje no principal telejornal do Brasil falando que a Delta é uma porcaria, que a Delta é uma empresa, isso. A mulher abriu um olho, arregalou um olho. Aí, falou, não sei se vai dar certo, mas a gente, pelo menos, armou um escândalo. Tem que Depois, ameaçar processá-la, né? aí eu falei, você só não imagina o tamanho do processo que vocês vão levar. Tá? Aí passou uns 40 minutos, vem essa senhorinha e fala, Mr. Noriega, por favor, fique tranquilo, vocês vão embarcar. Vocês fiquem no portão 5, que daqui a 40 minutos, 1 hora. Eu falei, mas 1 hora? Não, não. O senhor vai chegar em Orlando a tempo. Fica tranquilo. Portão 5, leva a sua turma para lá. Aí fomos para o portão 5. Mas não tinha um anúncio de voo no painel, no portão 5. Não existia. Aí estamos lá no portão 5, vem ela, essa senhora, só ela. Mr. Noriega, por favor. Falei, pois não, o senhor pode embarcar. Não teve chamada, nada. Pode embarcar com seus amigos aqui por esse portão. Vocês vão, olha só que loucura, vocês vão para Seattle. Eu não deixei ela nem completar a frase, mas como Seattle? Não, não, não. Depois vocês vão pegar uma conexão em Seattle e vão chegar em Orlando às 6 horas da manhã, tá bom? Falei, putz, tá ótimo. Mas Seattle, você imagina que você está em Uma São ponta vai Paulo, para né, outra. para ir para Porto Alegre. Você vai para Belém e vai de Belém para Porto Alegre. Era mais ou menos isso. Aí entramos no avião, coincidentemente um avião brasileiro, um avião da Embraer, um desses jatos da Embraer que são super modernos, né? Menorzinhos um pouco. Nós estávamos em 7 pessoas.
e tinha 10 pessoas no avião, nós 7 e 3 caras lá no fundo. Aí começo a achar tudo aquilo esquisito, eu falei, tem alguma coisa estranha assim. Levanta o voo, beleza, começa serviço para gente ali, aí sai o comandante da cabine. E o comandante começa a puxar, speak English, tal, começa um papo, tal, e vem e senta do meu lado, tal, pô, eu adoro futebol, adoro soccer, meu filho joga soccer, tal, não sei o que lá, pá, pá. Olha, comandante, fazer uma pergunta para o senhor me responde com toda a sinceridade. O que está acontecendo? Só tem a gente nesse avião, mais 3 caras lá no fundo, que voo é esse? Ele falou, vou contar a verdadeira história para vocês. Vocês fizeram tanto bagunça, tanto barulho, esse voo aqui não existe. Nós estamos levando esse avião para Seattle, porque depois ele vai fazer um voo de Seattle para o Alasca e vai ficar baseado no Alasca um tempo. Então, eu só estou levando esse avião e aqueles 3 caras lá são os mecânicos que vão ficar. Então, eles colocaram vocês nesse voo aqui. Vocês vão pegar uma conexão em Seattle e vão chegar em Orlando no dia seguinte. Se não fosse a brasileirada, a gente não tinha chegado. Tem hora que precisa, né? Não, não tem jeito, porque é tudo muito, né, contado, muito. Qualquer atraso de voo, de conexão, você acaba perdendo o evento. É. E a gente faz de tudo para não perder o evento. Você está numa Copa do Mundo, numa Copa América, numa Euro, numa Olimpíada, como é que você vai fazer isso? Não tem É. jeito. Nesse sentido, assim, o Japão realmente é extraordinário. Que eu sempre Super. brinco, né? Que o pessoal fala pontualidade britânica. Fala, britânico está sempre atrasado, tudo atrasa, trem atrasa, o avião atrasa. Japão, Sim. cara, é impressionante, assim, o trem, ele tá marcado para chegar às 1h43, ele chega às Chega 1h43 e ele 1h43. sai às 1h43. É impressionante, assim, a Então, Japão e Suíça, pontualidade. nesse aspecto, são a questão dos trens da. Eu tive a oportunidade no Japão de andar com o Shinkansen, né? Uhum, De Nagoya para Tóquio. Pô, sensacional. E é isso que você maravilhoso. falou. 2h46. Ele encosta lá e tudo funciona, tudo direitinho. É, Me chama muito a atenção essa eficiência, que é uma coisa que a gente não tem, né? uhum, E acho que é uma prova também de civilidade e evolução. Cada país tem a sua coisa, né? uhum. Tem coisas certamente no Japão que nós devemos, como brasileiros, achar absurdas. Sim, tem muitas. Tem muitas, né? E tem coisas que eles acham absurdas aqui no Brasil, não é? É, é, Coisas de. é. Ué, mas, por exemplo, trem mesmo, trem normal, ou metrôs aqui são um absurdo. É onde o japonês é mais mal educado. Extremamente mal educado. Eles pisam nos pés, eles vão empurrando, eles entram de ré, assim, vão Eu empurrando vi todo que tem um mundo. pessoal que vai Vão, empurrando, entra em é, turma, né? e vão empurrando, eu não quero nem saber. Assim, assim, eu não sei o que acontece. Falei, é onde os japoneses tiram todo o estresse da vida deles dentro do trem, dentro do metrô, que é impressionante. Assim, eles viram animais, assim, é muito estranho, porque você está acostumado com. Eles são educados, né? São super educados de um modo geral, mas em trens e metrôs aqui, esquece. Tudo que Porque você ali é a lei da selva ali, né? ali além da selva. É muito engraçado. Mas, enfim. Mas que legal, Noriega. A gente já está aqui há muito tempo, né? Já vão dar 2 episódios aqui. Ah, que bom. Mas estou à sua disposição, Eudinha. Além do papo ser muito bom, estou matando a saudade de minha querida colega de faculdade aqui. Faz muito Né? tempo que a gente não se encontra. Pois é, a gente precisa encontrar mais, precisa encontrar o restante do povo também. Bater papo, saber como é que anda. Eu converso muito pouquinho aqui e ali, acompanho às vezes pelo Facebook mesmo, né, pelas redes sociais, mas é muito legal assim poder conversar, saber É, o que que você anda fazendo, e saber que, poxa, que para mim é muito, 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 é uma emoção muito grande, assim, te ver para mim também. e saber que você tá fazendo o que você sempre quis, né? Que é muito legal, assim. Eu adoro, curto muito o meu trabalho, tenho uma dose de sacrifício grande, tenho uma dose de sacrifício grande. Por exemplo, a minha filha, a Clara, ela vai fazer 22 anos, né? E ela está morando fora hoje, está morando nos Estados Unidos, estudando. E eu brinco com ela, eu sempre peço desculpas, né? Porque eu passei pouquíssimos aniversários da Clara com a Clara, É, porque ela é de junho, junho, e meus aniversários também, passei muitos aniversários fora.
junho e julho são meses de eventos esportivos importantes pelo mundo todo, né? Então, eu já É. passei aniversário na Rússia, já passei aniversário na Venezuela, já passei aniversário na África do Sul, já passei aniversário em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. A minha esposa também, a Isabel, ela faz aniversário em julho, muito próximo de mim, e muitas vezes eu estou fora. Então, Hum. são coisas assim. O Rafael, meu filho mais novo, é mais privilegiado, que ele faz aniversário no finalzinho do ano, então já é um período que você está descansando, está todo mundo em casa. Mas eu me sinto privilegiado por poder trabalhar com o que eu gosto e ter essa oportunidade de conhecer o mundo. Uhum. E meu pai teve essa oportunidade, tá vendo? Ele está aqui nessa foto ali atrás, apresentando, meu saudoso pai apresentando um programa na TV Cultura, seu Luiz Noriega, com o Grande Luiz Wilsinho Noriega. Fittipaldi. É. Então, ele teve essa oportunidade também numa época muito mais difícil que essa, né? Imagina, anos 50, anos 60, não era todo mundo que viajava pelo mundo. Ele pode viajar, pô, Líbano, Angola, Israel, imagina. Então, eu acabei herdando um pouco isso dele. E para um cara que gosta muito de história e geografia como eu, é um privilégio mesmo poder. Eu faço isso que eu te falei, Hilda, não é mentira, não. Eu aproveito o máximo do tempo. Às vezes eu chego, tem situações que são muito engraçadas. Às vezes eu cheguei já para a transmissão vermelho, que nem um camarão, assim. Eu andei o dia inteiro embaixo do sol. E uma vez tomei uma bronca do meu chefe, falou, ó, tá chamando atenção na imagem, está muito vermelho. Você não tem um pozinho aí de maquiagem? Eu falei, não, pô, vamos ver, amanhã tem jogo, vou conseguir com alguém aqui um pozinho para dar uma disfarçada nessa maquiagem e tal. E às vezes sabe, você fica todo maquiadinho aqui e embaixo no pescoço aparece aquele vermelhão. Porque eu aproveito mesmo, acordo cedo, vou caminhar, vou andar. Muita gente não faz, muitos dos meus colegas não fazem isso, eles preferem dormir, descansar. Ah, vou no shopping, os caras têm obsessão por shopping. O último lugar que eu vou numa viagem dessa é o shopping. Hum. Shopping é tudo igual no mundo inteiro. É. Fazer o quê no shopping? Eu preciso comprar alguma coisa, almoçar, vou lá. Pô, dedicar o meu dia a um shopping, não. Tem muita coisa para a gente ver e realmente isso é um privilégio que, infelizmente, eu acho que está acabando, porque se pós-pandemia aí para as viagens corporativas, pós-pandemia, isso que a gente está fazendo agora, esse contato, né, É. do Zoom, as formas de tecnologia que estão surgindo, isso vai acabar um pouco com as viagens corporativas, infelizmente. As últimas transmissões já foram do Brasil, né? De grandes eventos. Por exemplo, a Olimpíada de Tóquio e a Hum. Copa do Mundo de 2022, para essa de 2022, eu não fui para o Catar, eu fiquei fazendo aqui do Brasil, É, do né? Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro. E muita gente faz isso daqui hoje. A gente foi para a Rússia em 2018, tinha umas 200 e poucas pessoas na equipe. Essa última da Copa tinha 70 pessoas, 80 pessoas. Na África do Sul, nós somos em 300, se não me engano. Nossa. E isso não vai se repetir, porque o custo realmente é muito alto. E eu acabei participando desse processo. Nós, do Sport TV, fomos, entre aspas, cobaias desse tipo de situação na Copa das Confederações de 2017, na Rússia. Uma forma diferente de transmitir, sendo. Vai para uma transmissão internacional, as pessoas acostumam, Olimpíada, tudo, Oscar, essas coisas. Você vê muitos caminhões, geradores de imagem, com aquela anteninha em cima. Uhum. Isso custa caro pra caramba. E era a única forma que existia de você fazer. Você recebe as imagens da FIFA, do Comitê Olímpico Internacional, que é aquelas que você vê do jogo, tudo sinal internacional, que a gente chama. Isso não é gerado por nós, é gerado pela empresa que faz o evento, pela FIFA, pela UEFA. E você, quando você quer entrar com o seu repórter, você quer fazer a sua entrada no seu estúdio, você faz, contrata isso que no jargão técnico é um SNG, esse caminhão que vai gerar a sua imagem, cortar aquelas imagens para que você possa inserir. Na Copa das Confederações de 2017, na Rússia, o Sport TV e a Globo não levaram nenhum caminhão. Fizeram tudo por fibra. Os cortes, inclusive, eram feitos do Rio de Janeiro por fibra. Uau. E os repórteres entrando, e a gente fazendo a entrada também, pela internet. Já pela internet, por um sistema chamado LiveView. Uma mochilinha desse tamanho assim, que você acessa um sinal por satélite de internet e faz essa transmissão. O resultado foi que na Copa do Mundo da Rússia a equipe já foi muito menor, os editores de imagem, produtores, todos trabalhando remotamente do Rio de Janeiro,
e uma equipe muito reduzida. Isso representa para as empresas uma economia absurda, Hum. casa de milhões e milhões de dólares, mas também representa uma presença física muito menor dos profissionais no local da competição. Que é bom e ruim, né? Bom e ruim. Bom para a empresa e ruim para o profissional. Eu É. acho que você estar no local Ah, sim, dá um sabor diferente para a cobertura, com muito diferente. certeza, eu acho. Mas a conta precisa ser paga, né? Hum. É, mas por outro lado, por exemplo, essa tecnologia, né, permite que hoje a gente converse, né? Então tem assim, tem prós e contras, né? Exatamente. E produzir É, conteúdo jornalístico de qualidade, como você está produzindo, com essa facilidade. Você no Japão, eu no Brasil, simultaneamente, com boa qualidade de imagem, boa qualidade de som, é porque é uma democratização da comunicação e uma ferramenta muito boa para nós, jornalistas. Tem uhum. produções jornalísticas excelentes, feitas de uma forma que era impossível de ser feita há 10, 15 anos atrás. É o mundo se modificando, né? E a gente tem que se adaptar, né? Sempre, sempre. Eu acho que a gente caminhava já rumo a essa digitalização, mas que foi apressada pela pandemia, né? Então, Sim, muita sim. gente Aí estava foi uma necessidade, né? muita gente estava despreparada, né? Por exemplo, eu dou aula em faculdade, eu tive que dar aula pelo Zoom, né? E eu tive que ajudar alguns professores que não tinham a menor noção não, tinha gente que não sabia, mal sabia ligar o computador, né? Aqui, porque é outra noção que as pessoas têm do Japão, que é um país tecnológico e tal, as pessoas aqui não sabem mexer em eletrônicos. Tirando as É, crianças que jogam sim. games, né? Os Que já adultos, nascem assim, jogando videogame. é... os adultos não são muito afeitos à tecnologia, não, né? Então, os professores Eu aqui. aprendi muita coisa, aprendendo ainda muita coisa. Por exemplo, eu uso estou no escritório aqui em casa, eu uso esse set, tem uma luzinha boa aqui que a TV mandou. Eu faço muita coisa, faço jogo daqui, faço programa. Hoje eu vou participar de um programa à noite aqui da minha casa. E é uma situação interessante também. Não acho ruim, acho ruim. É, porque é Muda, aquilo. muda. Mas não tem muita diferença de fazer o jogo do estúdio e fazer o jogo aqui da minha casa. O que, que acontece? Eu estou preso à minha conexão de internet. Uhum. Isso aconteceu comigo, felizmente muito pouco, já aconteceu com muitos colegas. E você está participando de um programa, de uma transmissão de jogo, caiu a sua internet, você está fora. É. Né? Mas é possível, imagina com a evolução da qualidade da conexão, muitas coisas vão ser feitas. Eu adoro fazer podcast, por exemplo. Você pode fazer o podcast em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, como É. você está fazendo o seu aqui agora, e com ótima qualidade. E eu Uhum. acho que isso é muito importante. É, a gente tem falado com pessoas no mundo todo, né? Já fizemos entrevistas com, sei lá, muitas com o pessoal dos Estados Unidos, claro. O meu co-apresentador, né, o Guilherme, que hoje não pôde vir por fuso horário, né? Que ele está lá em Ohio e tem que trabalhar no meio da semana. Ele não conseguiu vir, mas ele está lá nos Estados Unidos, né? E a gente consegue gravar com pessoas que estão na Inglaterra, Europa, Estados Unidos, Ah, isso é Japão, fantástico, isso é tudo. fantástico. Eu fiz muita coisa durante a pandemia, estando em casa, caiu muito o nosso ritmo de produção, não tinha jogo, não tinha transmissão. Ah, Os programas também eram feitos quase todos remotamente. E eu escrevo um blog chamado Papo Cabeça, né, que eu publico no ge.globo. E eu comecei a fazer entrevistas pela internet da minha casa, gravava, como a gente está fazendo aqui agora. uhum, E algum material desse chegava a ser aproveitado pela TV. Né? uhum. Ontem eu gravei um comentário para o Globo Esporte aqui de São Paulo que eu faço pelo meu celular. Isso quando eu comecei a trabalhar na Globo, era impensável, impensável você fazer uma entrada que não fosse com uma qualidade de câmera profissional de estúdio. Eu lembro que por volta de 2009 eu fiz uma experiência pioneira lá no programa, no Redação Sport TV, apresentado pelo Marcelo Barreto, de entrada pelo Skype, porque eu assistia muito o programa da Oprah Winfrey. Uhum. E ela fazia entradas maravilhosas pelo Skype com as pessoas, um esquema até patrocinado. Tinha lá uma conexão dedicada, tudo com uma qualidade absurda. E ninguém usava isso. Gente, às vezes você pensa no seguinte: você precisa que alguém de São Paulo, de Minas, Belo Horizonte, entre no seu programa que é feito no Rio de Janeiro. Seu estúdio é no Rio de Janeiro.
Entrar pelo telefone, na televisão, numa emergência ainda vai, né? Você tá correspondente internacional, tal. Você participar de um programa de debate por telefone, hoje em dia não dá mais certo. Hum. Gente, vamos usar o Skype. Pô, você entra pelo Skype, participa. E eu fiz essa primeira experiência. Eu estava em São Paulo e fiz uma participação rápida no programa do Rio de Janeiro. Eu me lembro de que aquilo, teve gente que ficou escandalizada com aquilo. E ficou. Queria pedir desculpa pro telespectador, porque a qualidade da minha imagem não era igual àquela qualidade do Ah, estúdio, entendeu? uhum. Aí você vê hoje, é igual. É É. igual. Você entra, eu entro da minha casa em HD, a imagem é igual àquela imagem do estúdio. Uhum. E isso é um ganho. Isso é um ganho. E nós não sabemos o que vem por aí, vem coisa Sim. muito melhor ainda. A internet está melhorando. Aqui no Japão eles estão colocando 5G ainda em todos os lugares, né? Mas no Brasil acho que é 4 ainda, né? Tem 5G em algumas cidades e em alguns locais das cidades. Meu filho tem o telefone dele, tem 5G. É. Eu não tenho. O dele, aí eu perguntei aí, tá entrando? Tá entrando? Ele falou, tem lugar que entra o 5G, tem lugar que não entra o 5G. Mas eu me lembro da primeira vez que eu fui ao Japão em 2006, que já existia a internet que se chamava, na época, era o 3G, Hum. para você ter dados, né? É. Dados. Nem sei se era 3G ou 4G, talvez fosse 4G, 2006, posso estar errado assim, mas eu me Ah. lembro de que, por exemplo, a gente estava, o Mitsu estava dirigindo o carro e tinha lá o GPS, que era uma coisa muito nova, já no carro, né? É. Tinha um multimídia já no carro com É. GPS em 2006. E aí toca o telefone, o irmão dele. Ele atende no carro e aparece a carinha do irmão dele, já no carro. Hein? Veja bem, 2006, hein? É. 2006. A gente está falando. Quando não dá para comparar o que o Japão tem de avanço. E me chamava muito a atenção porque a gente, naquela época no Brasil, a gente queria telefones cada vez menores. Lembra disso? É. E já naquela época eu via no metrô o pessoal com os telefones grandes, grandes. Por quê? A troca de mensagem e já a chamada em vídeo. Já em É. 2006, hein? É. É, no Brasil, quanto menor, melhor, né? Aquele StarTAC, né? E hoje é aqui, né? Quanto maior, melhor. Né? É, E agora a gente. você Eu sempre brinco, vive em função eu, dele. eu brincava, eu pegava o iPad e falava, olha aqui, ó, esse é o iPhone 20, né? E vai chegar lá, vai chegar lá. Espero que não, né? Que tem Não, que mas não tem diminuir. jeito. Tem jeito. Hoje a gente faz tudo pelo telefone. É, Faz tudo pelo não, é telefone. verdade. A praticidade é grande, mas e existem aquelas situações que são muito chatas, né? Que você vê numa espera de médico, no metrô, e às vezes numa mesa de jantar, tá todo mundo no telefone e ninguém conversa. Isso é meio É, chato. aqui no Japão é muito comum isso, né? Principalmente a garotada, assim, você vai em restaurante, eles estão todos ali em silêncio no telefone. Eles estão conversando entre eles, pelo Sim, telefone. Isso é a coisa mais triste do mundo, né? Porque às vezes eles conversam em grupo, mas às vezes eles mandam mensagem só para um, sabe? Para excluir os outros também. Então, nesse aspecto, essa ferramenta nossa aqui é mais favorável, né? Porque é, a gente está conversando. Isso é. é um fato. Não, por esse aspecto é maravilhoso, né? Principalmente para quem mora fora do seu país, é uma forma de manter contato assim com frequência, porque é praticamente de graça, né? Você paga pelo serviço mensal e, Sim, e aí pode fazer quantas ligações quiser, pode conversar com família, com amigos, né? Sem ter que se preocupar, porque antes era muito caro, né? Eu cheguei a muito. Nossa, pagar ligação telefônica para o Brasil e tal, quando mudei para cá em 2004, né? Final de 2004, que eu mudei para o Japão, e era um absurdo, né? Não tinha é, os brasileiros que vieram aqui no início, né, do movimento, do chamado movimento DKSEG, no início da década de 90, eles pagavam uma fortuna para ligar para o Brasil e por telefone público. Faziam né? fila em telefone público com cartõezinhos telefônicos que custavam tipo, US$ 100 para falar 3 minutinhos, né, uma coisa assim. Então, Essa evolução foi maravilhosa para todos nós. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, você mandava as matérias, as reportagens impressas, né, por telex, que é uma coisa que a nova geração não faz nem ideia do que seja um aparelho de telex, que era um trambolho gigantesco, um telefone.
acoplado a um teclado que gravava uma fita cheia de furinho É. e você passava essa fita depois por uma ligação telefônica e o nosso desespero, eu lembro que quando você conseguia conexão telefônica, acendia uma luz nos aparelhos de telex. E aí, quando acendia aquela luz, era uma maravilha. Você sabia, pô, consegui a linha tal, e vou passar a fita, né? E às vezes demorava para passar a fita, e às vezes brasileiro, sempre naquela gambiarra, né? Fazia uma fila e vários colegas profissionais, muitas vezes o que você fazia? Você gravava a sua fita numa outra máquina e chegava a sua vez para a ligação, você só passava a fita. Telex. Ele ia lendo aqueles furinhos, cada furinho correspondia a uma letra tal, então saía lá do outro lado o texto prontinho. O que a gente fazia? A gente fazia a ligação e escrevia direto, sem Ah, gravar. Pô, os caras ficavam malucos, os caras ficavam putos com a gente. Ah, gravei minha fita, ele está passando lá, brasileirando, né? como mudou, né? Mudou demais. Essa parte a gente. É interessante aqui, qualquer um hoje, até em relação ao jornalismo, né? Hoje qualquer um é jornalista. A pessoa tem É, um, um esse é iPhone na mão, realmente. entre aspas, né? É bom e ruim, Sim, né? Porque tem o despreparo, tem a questão da ética, que as pessoas normalmente não respeitam, né? essa, Isso essa é a parte principal, né? É um é, descrédito, é, uma tentativa de desacreditar o jornalismo profissional por é, questões político-ideológicas, né? Que todo mundo sim, sabe, né? sim, E o cara se acha no direito de pegar um é, telefone e falar que ele está fazendo uma reportagem ali. Aí vem as uhum, fake news, as montagens, é, as mentiras descaradas, e é, não tem nenhum compromisso com ética, não tem nenhum compromisso com é, isenção. As pessoas não é, sabem diferenciar isenção de imparcialidade, né? uhum. É São que coisas é bem distintas. palavras-chave de jornalismo, né, que a gente aprende. Sim, Ética e isenção e confirmar, né, se a notícia é verdade mesmo ou não, porque lógico. hoje a coisa é muito imediata. E uma vez que, né, foi para a internet, um abraço, não tem como controlar Sim. mais. Sendo verdade ou mentira, ela vai ser espalhada, né? Então é complicado. Mas eu acho que o jornalismo vai sair vencedor dessa batalha. Você Acho que acha? vai. Eu acho que vai. Que vai porque nós temos aí exemplos cotidianos disso. Quem teve a seriedade de acompanhar a imprensa profissional e séria na pandemia percebeu isso, né? Quem teve casos de Covid graves na família, como eu tive, minha mãe ficou entubada uma semana, nós perdemos um cunhado, Covid, e Uhum. enquanto você via a disseminação de bobagens, absurdos sobre remédios que não serviam para nada, Uhum. e gente acreditando nisso e tomando esse tipo de remédio, Sim. procurando tratamentos xamânicos aí, eu acho que a imprensa séria prevaleceu nesse sentido e vai prevalecer e vai fazer bom uso dessas ferramentas. Uhum. Sim, É, infelizmente tem gente que faz mau uso. Deus te ouça, né? Ah, Eu assim, espero. eu Eu, acredito eu que gosto vai. muito, assim, mas, por exemplo, aqui no Japão, o jornalismo que a gente faz é o comunitário, que é extremamente útil, né? A Isso é televisão, importante. televisão não existe mais, infelizmente, né? Não existe uma imprensa séria aqui no Japão. Tem várias revistas ainda, né? São free papers, são distribuídas gratuitamente, mas não tem muita seriedade nesse sentido, que eu acho uma pena, porque o brasileiro aqui precisa muito, porque eles conhecem as leis, porque muitos não sabem falar a língua. Então, eu estava lembrando assim, de alguns casos, né, de matérias que eu fiz para a TV, que foram extremamente úteis, nesses casos aí, por exemplo, de preconceito, né, eu fiz muita matéria sobre isso e a gente ia lá na delegacia, né, na polícia central, pedir explicação, né, e matéria sobre trabalho, sobre exploração de trabalhadores, etc. Então, o jornalismo aqui ele tem uma função muito, muito necessária, né? Mas, infelizmente, as pessoas É não, que, não, não valorizam também, né? o que Então, acontece com a TV, eu acho, Hilda, é assim, a TV ela tem uma questão que é complicada. Não gosto de usar a palavra complicada, mas é. Que o americano chama de tricky, hum, ela está muito associada à indústria do entretenimento. é, E a minha área, jornalismo esportivo, muito ligada à indústria do entretenimento. Então, uhum, tem uma hora que você faz certas confusões, você não sabe se o que está sendo feito ali é sim, entretenimento ou jornalismo.
Uhum. E há uma linha jornalística que está muito voltada para essa questão do entretenimento e do show, Uhum. e não funciona muito bem. Aí você vai mergulhar no jornalismo sensacionalista de televisão, naquelas coisas de cobertura policial, Uhum. naquelas outras que vai lembrar, quem é mais velho vai lembrar do Homem do Sapato Branco aqui no Brasil, aquelas coisas, né? Tudo forjado, tudo mentiroso. E tem muita gente que investe nessa linha ainda, infelizmente. Né? É. Não é das coisas mais agradáveis. E como a gente vê a internet, não na internet de forma geral, mas a produção de vídeos muito disseminada, TikTok, vai, Instagram, YouTube, tudo isso, você fica muito na dúvida, né? Do que Uhum. é entretenimento, o que é jornalismo, e tem esse pessoal que fala que eles fazem jornalismo independente. Ah, cara, para, é independente de quê? Quem paga suas contas? Só É. você? É. Quem está por trás do que você está produzindo? Quem Uhum. ajudou você a montar seu estúdio, né? Uhum. Quem faz propaganda no seu canal? Por que você entrevista fulano e não entrevista ciclano, né? Uhum. Ciclano. Então, o jornalismo independente, entre aspas, ele não é tão independente assim É como as pessoas comprometido acham. também, né? É lógico. Assim, toda imprensa, todo veículo tem um dono, tem um Sim. proprietário. Aí o cara fala, eu sou o dono do meu negócio. Sim, Ah, mas alguém paga as suas contas, né, meu sim. irmão? Então, vamos devagar com essa história de independência. Por isso que aí, quando tem processo, alguma coisa, ninguém acha o dono, né? Ah, mas quem vai processar, o YouTube ou o dono do canal? Uhum. O jornalismo, entre aspas, tradicional, você sabe quem é o dono da empresa, quem é o Uhum. jornalista responsável, você sabe quem você vai processar, né? É, eu sempre digo isso, né, que o pessoal, quando ataca o jornalismo, ou, por exemplo, a Rede Globo, ou, né, redes de televisão, fala, mas a Globo... Falou, olha, todas as empresas são empresas, elas visam Tem dono. lucro, né? Tem um dono, tem alguém que quer ganhar dinheiro, obviamente, a gente vive... Isso é um sistema capitalista, não é do jornalismo, obviamente. Mas eu acredito que as empresas, né, com profissionais sérios, com profissionais que estudaram, eles têm um comprometimento maior com a ética. E eu acho Sim, isso sim. fundamental em qualquer profissão, na verdade, né? Mas em jornalismo, sobretudo, porque é de divulgar o que acontece, né? Sim. Então, E o que acho me que é. incomoda muito é jornalista desacreditando o jornalismo. Ah, E a gente vê muito, assim, professores de jornalismo, uhum, jornalistas da ativa. Você pode ter suas diferenças, você pode ter suas crenças, você pode ter suas convicções ideológicas, mas desacreditar a profissão, né? é, Desacreditar o exercício digno, profissional e correto do jornalismo, jornalista que faz isso me dói bastante, sabe? Dói bastante. Você é, pode ser crítico, e deve ser crítico, porque sim. o jornalismo, o papel do jornalismo é ser chato. Aham. Essa é a essência. A gente não está aqui para ser bonzinho. A gente É, está aqui para cutucar mesmo. o jornalista que não E incomoda não está fazendo o que seu não é trabalho, né? jornalismo. Jornalismo tem que incomodar. Se ele está incomodando, ele é bom. Se não é um jornalismo que cutuque, que provoque e que incomode, ele não é um bom jornalismo. Pode ter certeza. Mas é complicado, vamos ver, né? Espero que melhore, que as pessoas percebam, né? Consigam diferenciar, por exemplo, 4 anos atrás, de uma nova era agora, principalmente É, no Brasil. Mas não sei, né? Porque vai melhorar, tenho fé. Mas, mas que bom. Então, não vamos nos estender mais aqui. De repente você volta, né? Vem falar, contar A mais hora, casos. a hora que É, você quiser. e qual é o seu próximo grande evento aí? Já tem marcado? A gente, desse ano, é um ano que tem Copa do Mundo Feminina, né? De Uhum, futebol. uhum. Acho que está dentro do hall do Sport TV, mas como eu te disse, né, as viagens têm diminuído bastante. Para É, grandes coberturas têm diminuído bastante, mas tem várias. Os eventos estão aí, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, mas com essas mudanças, inclusive tecnológicas, né, o Sport TV, principalmente, foi marcado muito, né, teve um período maravilhoso aí, de coberturas gigantescas e fantásticas de grandes eventos, né, Olimpíada do Rio, a começar, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo aí, uma linha do tempo, vai.
2013, Copa das Confederações de Futebol no Brasil, 2014, a Copa do Mundo no Brasil. Aí você teve 2016, a Olimpíada no Rio, 2019, a Copa América no Brasil. E tudo isso foi acontecendo, né? A gente participou efetivamente dessas coberturas, sem contar a Copa América 2015 no Chile, das Confederações 2017 na Rússia, Copa do Mundo 2018. Foi uma sequência grande de muitos eventos importantes, todos feitos com grandes coberturas no local. Mas eu acho que isso mudou. A nossa realidade hoje é outra. As equipes que vão para o local dos eventos, das competições, elas vão ser cada vez menores e a gente vai acabar cobrindo de outra forma. Né? Mas, por outro lado, é bom, né? Você passa mais tempo com a família Fico também. mais tempo em casa. Então tá bom, brigadão. Obrigada Muito mesmo por ter obrigado, vindo. Ida. O papo Eu que hoje foi bem agradeço. sério, né? Mas foi bem interessante. Obrigada Eu mesmo. adorei. Então, Agradeço a oportunidade, bom ver você, lembrar dos tempos da faculdade. Parabéns pelo podcast, que é muito legal, muito interessante. É legal você poder contar um pouco da sua história, das viagens, né, e como o brasileiro circula pelo mundo. espero que outros brasileiros também queiram saber dessas histórias, porque os convidados também são muito interessantes, né? Até agora a gente ainda tem algumas entrevistas que estão por vir, né? Ainda vão ser publicadas, e são todas histórias muito bacanas de brasileiros, às vezes brasileiros comuns, né? E que moram fora, então a gente sempre tem essa coisa da saudade, é um ponto principal que a gente tem em comum, né? De todo brasileiro que mora fora tem essa saudade do Brasil, mas e outra que a gente sempre é muito flexível e acaba se adaptando, né, em qualquer lugar do mundo. Então é interessante isso. Para mim tem sido uma jornada bacana, assim, conversar com as pessoas e ouvir as histórias delas, e com certeza a sua história é muito bacana, muito interessante, não só para mim, como tenho certeza para muita gente que vai ouvir, para muitas pessoas que querem ser jornalistas. Eu acho que você é uma inspiração, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero ter podido ajudar de alguma forma, contribuir, e nem que seja para o pessoal passar o tempo dando umas boas risadas, né? E sabendo de algumas histórias legais. Muito obrigado. Essa é a ideia, né? Contar as histórias e é aquela coisa, vamos sentar e bater papo, né? Obrigadão Ótimo. mesmo. Obrigado, Ildinha. Obrigada a você. Então, é isso, né? Curta, comente, compartilhe, e a gente volta na próxima semana. We're gonna let you go now. Now.